E aí pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio então do podcast Música Pra Ver, o espaço no qual o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do Música Pra Ver, e trago aqui uma coleção de matérias sobre clássicos populares, feitas por mim ao lado da equipe do Música Pra Ver, também conhecida como Pavezeiros. E antes de entrarmos no assunto, já te adianto que na aba podcast do musicapavê.com você encontra a página deste episódio com tudo aquilo que foi dito aqui, os discos mencionados, as canções, todas linkadas ali para você ouvir, além de links para mais conteúdo no site. Bom, o tema desse episódio foi sugestão do meu querido William Nunes. Já faz alguns meses que nós estamos sonhando com esse episódio e preparamos aqui uma variedade bem bacana de pessoas de muito respeito tratando sobre o tema. Para começar, então, o William vem com uma conversa por áudios de WhatsApp com Diogo Soares, vocalista da banda Los Porongas. Se você não conheceu ou se você não se lembra, Los Porongas despontou ali naquela cena do rock brasileiro, do meio independente, no fim dos anos 2000. Aliás, 2022 marcam os 15 anos de seu primeiro álbum, também chamado Los Porongas. Fala Diogo, tudo bem? Que massa ter você aqui no podcast do Música Pra Ver. O episódio de hoje é sobre clássicos populares. Para você, o que faz uma obra ser um clássico? Fala William e toda a turma que curte Música Pra Ver. Prazer e uma honra estar aqui nesse espaço que sempre deu tanto espaço para a música independente brasileira, muito massa. A gente se sente honrado mesmo com esse convite. Eu estou falando aqui em nome da banda, em nome do Los Porongas, diretamente do Acre, aqui onde as águas de março estão se preparando para cair, já estão caindo aqui, que aqui as águas de março começam a cair em fevereiro mesmo. Cara, o que faz um clássico, na minha opinião, eu acho que é a capacidade daquela obra, né, se perdurar no tempo. E é muito interessante porque tem muitos clássicos, né, a maioria dos clássicos, na verdade, daquelas obras que eu considero clássicas, não só na música, mas em outras artes também, elas nasceram de maneira espontânea e fazendo um retrato ali do seu tempo, né? Eu acho que um clássico, uma obra se torna um clássico quando ela faz um retrato de um tempo que acaba servindo para refletir em qualquer outro tempo. E isso acaba tornando uma obra um clássico, eu acho. O primeiro disco de vocês, inclusive, que é chamado Los Porongas, está completando 15 anos já, né, em 2022. Qual é a sensação de olhar e de escutar esse momento da banda hoje em dia? Pois é, lá se vão 15 anos do nosso primeiro disco, cara. Esse disco foi o início de muita coisa na nossa carreira, né? Ele foi um disco que foi considerado um dos melhores discos brasileiros de 2007. Foi a primeira vez que a gente entrou num estúdio com um produtor musical, que foi o Felipe Seabra, da Plebe Hood. Pra gente foi uma experiência muito legal. Foi a primeira vez que a gente gravou fora do Acre também, né? Então, assim, quando eu lembro do disco, eu me lembro logo de como ele foi feito, né? Que era bem isso, assim. Era o nosso primeiro grito no rock, né? Eu acho que esse disco ele representa o encontro de quatro caras muito diferentes que se encontraram numa cidade que propicia que pessoas que tenham formações musicais distintas se reúnam para tirar um som, né? E eu acho que na época que a gente se conheceu, ninguém vivia de música, né? Cada um fazia outras coisas, mas o nosso encontro fez com que a gente percebesse que a gente podia viver isso, né? E não é à toa que a gente realmente, depois desse disco, a gente voltou para o Acre, lançou o disco e foi com ele embaixo do braço para São Paulo, onde a gente passou 10 anos, gravou um segundo disco, né? Teve um reconhecimento nacional, internacional também, porque, enfim, a gente deu seguimento, né, ao que esse disco abriu nas nossas vidas. Então, eu lembro muito disso, cara. Eu acho que eu lembro esse disco, ele representa a possibilidade do sonho, né? A sequência de um sonho virar um projeto de vida, e esse projeto de vida virar o trabalho,
e esse trabalho render mais uma leva de sonhos, né? Que foi o que fez com que a gente seguisse em São Paulo, fazendo discos, gravando DVD, viajando pelo Brasil inteiro, indo tocar no Chile, voltando, né? Eu acho que tudo que aconteceu tem a ver com esse disco. Então, esse disco, eu lembro muito disso, acho que desse momento, né, do nosso encontro, quando eu lembro de que essas canções nasceram, né, aqui no Acre, com a gente ainda sem tocar fora e tal, era tudo uma vontade. Né? Então, essas canções levaram a gente para os primeiros festivais, foram essas canções que fizeram com que a gente encontrasse gente como o Fernando Rosa, o Senhor F, e a gente também tivesse essa vontade de fazer um festival aqui no Acre, trazer as pessoas, e era uma fase ali muito interessante da música brasileira, onde ela se conhecia e se criava dentro desses festivais independentes, né? Que estavam ali no seu início, né? Já meio que numa sequência do que era o Abril Pro Rock, o Porão do Rock, né? Então, tipo, teve outros festivais que surgiram, como o Madeira Festival aqui em Rondônia. E aí a gente falou, vamos criar o nosso próprio festival, que foi o Varadouro. E aí estava surgindo o Cirrasgo em Belém também, em 2007. Então essa foi uma época muito profícua da música independente brasileira e a gente fez parte desse zeitgeist, né? Desse espírito do tempo, que trouxe vários artistas, né, de uma geração meio que se apresentaram ali em 2007, Vanguard de Cuiabá, Móveis Coloniais de Acaju em Brasília, né, eu acho que muita gente, Madame Satã no Pará, Daniel Groove de Fortaleza, então assim, tinha muita gente pública no Rio Grande do Sul, Terminal Guadalupe, Curitiba, MQN na Goiânia, né, então eu acho que esse disco ele está conectado com essa rede assim que se criou e se expandiu nessa época, 2007, que é o ano do lançamento dele. A gente tem uma certa tendência de olhar para os clássicos que aconteceram há 40, 50 anos atrás, né? Quase 2 décadas depois que vocês entraram aí nesse mundo da música, a gente pode considerar Los Porongas um clássico desse século? Cara, difícil responder essa pergunta, né? Porque eu acho que esse é o tipo de coisa que, assim, só é válido mesmo quando os outros acham isso, né? Então, assim, eu chegar e dizer assim, pô, minha banda é um clássico desse, às vezes eu acho que pode parecer um pouco pretensioso, arrogante, talvez, né? Então, não me sinto confortável para dizer sim, nós somos um clássico, mas algumas coisas que aconteceram com esse disco me fazem ter uma intuição de que sim, isso é uma possibilidade, porque, cara, é um disco que as pessoas que conheceram a banda através desse disco gostam muito, né? É um disco em que todas as canções, se a gente fez recentemente um show em que a gente tocou quase todas as músicas desse disco. A banda se reuniu agora, no final do ano passado, e a gente fez 2 shows aqui em Rio Branco. Os shows foram incríveis, de casa cheia, as 2 noites esgotadas e a grande parte do repertório foi esse disco. Cara, as pessoas cantam todas essas músicas, cantam a plenos pulmões, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque é um disco que quem conheceu a banda, quem gostou da banda no começo, que acompanhou o lançamento desse disco, esse nascimento, esse parto que foi ter esse primeiro disco, e também o reconhecimento que a banda foi tendo a partir desse disco, gosta muito, se orgulha muito, né? Eu acho que é um disco que aqui no Acre, mesmo eu sinto, não só no Acre, mas em Belém, do Pará, em Rondônia também, as pessoas têm essas músicas como parte das suas vidas, assim. E a gente nota isso quando a gente toca e as pessoas cantam essas canções, né, a plenos pulmões. Então, isso eu acho que é um indício de que é uma obra que perpassa o tempo mesmo, né, sem envelhecer. E é interessante também, sei lá, pensar nas pessoas que tatuaram as letras desse disco na pele, sabe? Isso não aconteceu só com esse, mas aconteceu com o segundo Depois do Silêncio também, que a gente lançou em 2011. Porque o Los Porongas sempre teve essa pegada poética muito forte também, né? Assim, as letras sempre tiveram a mesma importância que os arranjos, que as canções. Eu acho que a obra da gente tem muito essa conexão mesmo, né? De canção. Canção brasileira, né? Mesmo dentro de uma linguagem de rock and roll, ter essa conversa mesmo, né? Por essas e outras eu acredito que esse disco tem força para seguir fazendo sentido
né, por mais tempo ainda. E uma outra coisa também que me chama a atenção é que canções como Nada Além, Enquanto Uns Dormem, Espelho de Narciso, elas ainda hoje estão sendo tocadas e cantadas por outros artistas. Recentemente, um artista de São Paulo me pediu autorização para gravar Nada Além. Há pouco tempo, um documentarista achou que Enquanto Uns Dormem era a música que daria sentido à cena final do seu filme. E assim, aqui e acolá aparece gente interessada em fazer alguma coisa com essas músicas. E aí, quando eu penso que elas foram escritas há 15 anos, e se tem gente hoje achando que ela pode traduzir um filme que está sendo feito hoje, que está falando sobre agora, se tem banda que está colocando essa música, quer gravar no seu repertório do seu primeiro disco, né, uma música que foi escrita há 15 anos, que faz sentido, isso me dá uma alegria. E me faz pensar que sim, esse disco pode ser considerado um clássico. E para a gente terminar, Diogo, qual é a importância de renovar os clássicos? Aqueles clássicos ficam na nossa prateleira ali, sabe? Ou hoje em dia nas bibliotecas, os streamings, né? Qual que é a importância de renovar esse catálogo de clássicos? Cara, a importância é total, né? Porque se é um clássico, se eu acho que chegou nesse lugar mesmo de traduzir sentimentos, de fazer leituras do espaço e do tempo em uma determinada época e que podem ser ampliadas e amplificadas, ou incentivar outras leituras e outras criações em outras épocas, esses clássicos precisam ser revisitados. Eu lembro muito de uma coisa que me chamou muita atenção quando eu ainda nem pensava em ser músico. Eu lembro quando lançaram aquele disco O Grande Encontro, da Elba Ramalho, Zé Ramalho, o Geraldo Azevedo e o Alceu Valença. Depois fizeram até uma sequência, né? O Grande Encontro 2, 3, mas o Alceu já não participava dos outros. Mas eu lembro desse primeiro disco, que é um clássico brasileiro, né? Um clássico da história fonográfica brasileira, porque eu acho que ele teve um papel com essa turma de compositores maravilhosos do Nordeste que o Acústico MTV teve com grande parte do mainstream do rock brasileiro. Sei lá, você vê até bandas como o Titãs, que estavam, né, numa situação X ali, de repente, cara, encontraram no Acústico do MTV uma forma de voltar a ter contato com todo o seu público, com um vigor incrível, revisitando seus clássicos, né? Isso aconteceu com Capital Inicial também, né? Acho que isso aconteceu com vários artistas que gravaram Acústico MTV. E aí eu lembro do Grande Encontro, cara, porque eu não conhecia as músicas. Eu não conhecia Quando Fevereiro Chegar, eu não conhecia Espalho dessa Solidão, Chão de Giz, ou seja, eu não conhecia aquelas canções. Eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, quando lançaram esse disco. E aí esse disco virou meu disco de cabeceira, eu aprendi todas essas músicas e sei todas elas hoje, canto elas hoje, por causa de um disco, que foi um disco de regravações. E aquilo me marcou demais, né? E me influenciou e me leva até hoje. Então, assim, isso é um grande exemplo de que, sim, os clássicos precisam ser revisitados, né? Então, nesse sentido, quem quiser gravar, eu vou seguir o recado do meu amigo Daniel Groove, compositor de Fortaleza, no Ceará, meu grande guru, de que a música é pro mundo, né? A gente faz música pro mundo. Então, quem quiser gravar o Los Porongas, quem quiser, é só pegar lá. Olha, não precisa nem mandar e-mail pedindo autorização, grava, depois só avisa que gravou e manda o cheque dos direitos autorais. Isso. Bom, dando continuidade então ao assunto deste episódio, que clássicos populares, eu quero ouvir um pouco dos pavezeiros aqui do Música Pavê, o que eles entendem por clássicos populares. Então, eu tô aqui em ordem alfabética com o Guilherme, a Lau e a Thaís, e eu jogo a pergunta para eles. E aí, para você, o que faz uma música, uma banda, um disco ou até um clipe ser um clássico? Então, eu acho que tem muito a ver com... Primeira coisa que eu pensei é o impacto que ele tem social, assim, é o contexto no qual ele surge. Eu acho que isso é uma das coisas principais que os clássicos todos que são hoje considerados clássicos têm em comum. É o contexto em que ele surge, o que ele traz de novo dentro do contexto que ele está inserido, né?
porque tem que ter a questão também da novidade. Eu acho que um clássico raramente é um que fez a mesma coisa que outro fez antes. E essa questão do impacto normalmente se torna uma referência para o que vem depois também. Então, meio que muda um pouco do curso das coisas, a forma como as coisas são produzidas. Gosto muito quando você fala isso, porque eis uma obra, eis um artista que surge, enfim, e aí traz consigo novidade e a partir disso vira referência, ou seja, dá continuidade àquilo. E quando você percebe talvez quando você olha para a continuidade, que você entende que aquilo foi um clássico. Porque às vezes a novidade pode se encerrar em si própria, né? A coisa é nova, mas se não tem essa continuidade, se não vira referência, é um marco de inovação, não necessariamente um clássico, né? Eu acho que tem essa questão da inovação e também de outros contextos de ser lançado no momento certo, ou quando sai um álbum e depois ele só vai fazer sentido anos depois, a gente percebe que ele virou um clássico, mas foi um clássico assim meio fora do tempo dele. Então também tem todas essas questões das peças que a gente vai juntando com o passar do tempo e as análises e tudo mais. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas eu penso no Alt J quando saiu e eu fiquei muito, o que é isso, assim? E daí entra numa coisa que eu acho que é um clássico individual, não um clássico coletivo. Para mim marcou muito, assim, quando saiu. E eu não entendia, era estranho, eu não queria continuar ouvindo, mas... E depois de um tempo fez muito sentido, assim, hoje eu percebo que foi um pouquinho para frente do que eu estava pronta para ouvir na época, talvez, também. Interessante, estar pronto. A gente pode... Eu gostei que você falou clássico individual, não coletivo também, né? Às vezes a sociedade, o mundo não está pronto, nem pelo teor da mensagem, mas pela própria questão estética mesmo, né? Me vieram 2 exemplos dos anos 70 na cabeça, assim, disso que você falou. Primeiro é um britânico que eu gosto muito, que é o Nick Drake, que é um cara que lançou 3 álbuns, que teve um respaldo crítico ali quando saíram, nada demais, e ele faleceu aos, se eu não me engano, 26 anos, um ano antes dos fatídicos 27. E ele foi redescoberto pelas próximas gerações e hoje a obra dele é influente, ou seja, é uma obra clássica, né? E também, em paralelo, alguém que teve impacto em tempo real, só que as próximas gerações também levaram para vieram 2 exemplos agora, então. Primeiro é o Belchior e depois Elza Soares. Porque a Elza mesma, ela teve o seu impacto, ela tinha a questão da novidade, como o Guilherme falou, ela tinha a questão do contexto em que ela foi lançada, como vocês 2 colocaram, só que as gerações de hoje, nos últimos 20 anos, colocaram ela num lugar ainda maior do que aquele que ela já teve nos anos 60, 70, por exemplo, né? Então, Elza é uma artista clássica que teve, assim como Belchior, pôde ver esse impacto acontecer em vida, né? Nossa, pra Elza, tipo, romper essa barreira, porque é agora, assim, a geração que a gente tá vivendo, colocou já ela como um clássico, é muito grande, porque, tipo, a gente tá muito eu, particularmente, tive muita dificuldade para pensar em relação a clássicos, assim, porque a gente consome muita coisa de lançamento, e nem tudo que é lançamento, que a gente acha, nossa, super inovador e tudo mais, às vezes ele não tem respaldo para ser um clássico. E a Elza conseguiu, com toda essa conquistar tanto a nossa geração e tudo mais, geração mais novas, né? Que, é um clássico. Não tem como dizer que não, sabe? E eu acho isso muito foda mesmo. Pegando um pouco disso que a Thaís falou e de que ela falou também, né? A Thaís falou sobre o individual, o clássico individual, o clássico coletivo. Ela falou, tipo, não tem como dizer que não. Falou brincando, mas eu fiquei pensando assim, o clássico, ele nem sempre tem esse status pacificado entre todo mundo, assim, né? É engraçado ver que eu acho que o clássico ele é muito nichado ainda, né? Vai ter clássicos da música brasileira que um monte de gente não vai nunca ter ouvido falar, clássicos da música pop que um monte de gente nunca vai ter ouvido falar. O Nick Drake, que o André citou, eu acho que é um clássico da música mais indie, assim, porque eu fui ouvir falar dele, coincidentemente, ontem, pela primeira vez eu ouvi falar do álbum dele lá. Então, coincidentemente, é uma pessoa que eu nunca teria ouvido falar. Eu acho que tem muito a ver com
gêneros específicos, muito a ver com gerações específicas também, considerar um clássico ou não. Também da onde que a gente parte, né? Porque, por exemplo, quem parte de um cenário mais que teve influência, sei lá, dos pais, ou do nosso background e tudo mais, do rock, vai ter uma noção de clássico diferente que uma pessoa que nasceu ouvindo MPB, sabe? E aí parte do pressuposto de quais caminhos que a gente vai percorrer para ir buscar esses clássicos, porque eles também não caem no nosso colo de qualquer jeito, né? Uhum. Tipo, você já tem uma pendência para ir mais pro indie, por exemplo, eu, né? Tipo, comecei escutando Strokes, e aí fiz a conexão, tipo, de buscar a referência dos caras. A referência dos caras os meus clássicos, entende? E Excelente. diferente de uma pessoa que começou escutando, sei lá, Gilsons, daí já tá pegando Caetano e Tropicália. Então, são, tipo, bem o que tu falou, Gui, tipo, são gêneros, né? Não tem como unificar isso. Tem uma palavra também que ela usou que foi respaldo, né? É legal a gente pensar em quem que valida o clássico, muitas vezes, né? Quem que dá essa validação. A partir de agora, isso aqui é um clássico. E eu gosto tanto da nossa proposta aqui de hoje, a gente tá trazendo essa soma de ideias, quanto a gente já ter trazido logo de cara essa questão do clássico individual. É um clássico aos meus olhos, né? Independente da validação, sei lá, que uma crítica pode fazer, um livro, um documentário, eu aqui, olhando para minha história, eu posso reconhecer isso aqui como clássico. E voltando à questão do nicho, que o Guilherme falou, eu acho interessante também a gente pensar que a partir dessa visão, a gente pode criar aquela outra nomenclatura também, que é o cult, né? Tem coisa que ela, talvez o impacto seja mais direcionado dentro de uma certa esfera, e aí dentro daquela esfera aquilo é um clássico, mas para quem está por fora, você olha aquilo sendo cultuado por um grupo de pessoas, né? Cultuado no melhor sentido possível. Eu acho que a palavra em si, clássico, às vezes ela causa um afastamento, assim, igual aqueles livros, 1001 discos para ouvir antes de morrer. E daí parece muita coisa para você ouvir, assim. Eu acho que é muito mais natural quando você descobre um clássico sem querer, ou como a Lau estava falando, de você faz esse caminho inverso, assim, de, poxa, eu gosto disso aqui. Mas quem que essa banda ouvia? Quais são as referências? E é muito interessante, assim, você ouve uma banda mais nova e depois você escuta a banda mais antiga e você fala, nossa, mas eu gosto disso, mas eu gosto disso porque eu gosto da outra, que ouviu a banda que veio depois. Então, são os pontos que a gente vai ligando, né? Acho que tem toda essa questão de atemporalidade. Eu curti muito essa questão que os guris falaram de, tipo, clássicos pessoais, porque foi exatamente o que eu pensei, assim, tipo, para mim foi muito difícil pensar num clássico como um conceito geral, assim, porque eu comecei não gostando muito dos clássicos. Tipo, quando eu comecei a escutar Beatles, eu não curtia muito, assim. Eu falava, tipo, tá, eu tenho que escutar isso, mas não é muito minha vibe. Prefiro escutar meu rockzinho de garagem aqui. Mas aí, conforme tem essa questão da temporalidade, né? Vai passando, tipo, a gente vai ficando mais velho, e a gente vai se dando conta de como é importante, por que ele é relevante e por que é foda, sabe? Então, acho que se mistura também, eu só coloco o ponto da temporalidade também, de tipo, que nem que acho que foi a Thaís que falou, tipo, o Alt J não fez sentido para ela naquele momento, mas fez sentido depois, então, tipo, essa coisa do álbum, ele percorrer vários anos, assim, vários contextos e tudo mais, e ainda ser um álbum bom, uma música boa, um clipe bom. Eu estava lendo agora, pouco antes de entrar, algumas coisas assim sobre clássico, o pessoal falando nas redes sociais, o Reddit, que eu adoro ler os trem lá também. E aí eu caí numa postagem que tinha muito disso que a Thaís falou, parecia aquela coisa, 1001 álbuns essenciais para você ouvir, e tinha muitos lá que são considerados clássicos, 90% eu nunca tinha ouvido nem falar, então assim, né? Aí eu fui lendo os comentários, um cara, assim, que eu achei ele um poço de sabedoria, um textão, mas ele falou, assim, muito sobre a necessidade também que a gente, assim, eu imagino, todo mundo aqui gosta muito de música, e às vezes é meio que incutido na gente essa necessidade de sair conhecendo esses clássicos todos, quase que tem para dar a carteirada, né? Tipo, não, esse eu já ouvi também, entendeu? Então, assim, o que ele falou, achei muito legal. Tipo, primeiro que ele fala que não tem como se resumir vidas inteiras de pessoas produzindo obras, e obras de vários gêneros, de várias épocas, em
sei lá, uma semana ouvindo 20 álbuns em sequência, né? A importância de você ter um mergulho ali, entender o contexto do álbum, parar para ouvir as letras com mais atenção, saber um pouco da história do artista. Eu achei maravilhoso ele falando assim que não é só porque ele saiu correndo pelo Louvre que do nada ele virou uma pessoa mais culta. Então eu achei Excelente. essa metáfora dele bem legal, assim, para principalmente a gente que é mais novo, assim, pensar esse contato com os clássicos, né? De não só conhecer por conhecer ou conhecer porque uma banda que você gosta se inspirou, mas ter um tempo quando você quiser, se quiser também, para fazer um mergulho com mais calma, para entender por que que é um clássico, né? Não adianta. O termo clássico tá ligado ao tempo, né? Então, eu tenho uma pergunta, gente, para vocês. A gente discute isso, né, tipo, o que é um clássico, sendo pessoas que gostam de música e procuram, assim, né, estudar e conhecer mais sobre. Mas, tipo assim, para o pessoal que só escuta música, que vocês acham, assim, que vai ser o novo clássico para eles, tipo, essas novas gerações? A galerinha do TikTok, por exemplo, que escuta só 1 minuto de música e é isso. Sabe, que vocês acham que vai acontecer? Nossa, boa É pergunta. uma ótima pergunta, eu estava pensando nisso também. É que eu fiquei pensando sobre isso também, né? Tipo, dentro da nossa bolha, a gente consegue definir mais ou menos o que a gente acha que é clássico ou não. Só que para as pessoas, tem gente que música não é tão importante assim, pra, sabe, definir. Eu acho que isso aqui é um clássico pessoal para mim, que eu vou escutar daqui a 10 anos e vou gostar, sabe? Por exemplo, a minha mãe, um disco do Erasmo Carlos, por exemplo. Para ela é um clássico, né? Só que era o que ela tinha de como adquirir naquela época, né? Que era pouca coisa. Tipo, eu tenho esse dinheiro, eu vou adquirir esse disco e é esse disco que eu vou ter que gostar. A gente tá uma explosão de música, né? Então é muito consumo. Eu fico pensando, tipo, o que que vai ser clássico para essa galera do popular, no geral, sabe? Eu acho que talvez se perca um pouco a questão da continuidade, assim, de uma coisa juntar na outra, de referência, porque quando você fala na música e de 1 minuto, assim, então a pessoa vai estar ouvindo aquilo e não vai, às vezes, nem vai ouvir o álbum inteiro, por exemplo, igual a gente acaba fazendo. Então, acho que a música vai ser agrupada de um jeito diferente e que a gente só vai descobrir um pouco mais pra frente mesmo. Volta um pouco no que a gente estava falando antes, de ser um nicho também, né? Só por gostar de pesquisar mais sobre música, buscar ouvir mais música, a gente acaba se tornando um nicho também, que só é diferente de quem está ali ouvindo as músicas do Spotify. Eu acho que vai ter muito a ver com o mercado também, né? Tem muito a ver o que o mercado vende como o clássico depois, vai ter muito a ver, porque normalmente essas pessoas que não têm uma posição mais ativa na hora de ouvir música, são mais passivas com o que os algoritmos oferecem, todas as plataformas aí, elas estão muito na mão do mercado. Então eu fico pensando que eu acho que tem muito a ver com o que o mercado vai direcionar, o que vai ser vendido como esse clássico depois. Sim, e mal é mal também, a gente não é tão arriscado a gente pensar nisso tudo que a gente já descreveu, né? Sejam as questões, por mais que tenha 1 minuto, por mais que o mercado esteja direcionando, por mais que as pessoas estejam agrupando música de formas diferentes, talvez tenha a ver com o impacto, talvez tenha a ver com como aquilo é aceito em seu contexto, e tenha a ver com a novidade também, né? E, parafraseando o Belchior, já citado aqui hoje, a novidade sempre vem. Se o nome Chris Brown não te desperta na memória nenhuma música, eu vou te dizer que você com certeza conhece algumas das composições dessa super artista. E vou dizer mais, assim que você ouvir esse papo aqui com ela, você vai querer ir correndo para sua plataforma de streaming preferida para escutar então seu recém-lançado Quase Erótica, que saiu ali na segunda metade de 2021. Ela bateu um super papo sobre carreira, composição e, é claro, os clássicos, com minha amiga pessoal, vizinha e pavezeira Lili Buarque. Oi, Cris, que massa estar aqui com você. O tema desse podcast, né, que a gente já vem conversando aqui bastante, é clássicos. E aí, o que eu queria saber de ti, né? Você tem na bagagem, uma grandíssima bagagem de canções que viraram clássicos. Muitas canções em parceria com Kid Abelha. E também dessa época, né, desse período, você foi muito amiga do Renato Russo, que é o rei dos clássicos, digamos assim, né, da geração dos anos 90 ali. E aí, o que eu queria entender de você, quando é que você percebeu ou se entendeu
sendo pertencente, né, que faz ou que fez parte dessa geração de clássicos? Cara, é o seguinte, vou contar a historinha, então. Eu mudei para o Rio de Janeiro, eu sou gaúcha, nasci no Sul, morei em Maceió até os 18 anos, precisamente em 1980, fim de 79, 80, e aí eu mudei para o Rio. Entre milhões de outras coisas que eu fiz, eu sempre gostei muito de música e fui me inserindo nesse cenário justamente nos anos 80. E a gente era, por acaso da vida mesmo, até porque eu cheguei de fora nos anos 80, eu conheci o Alvin Ailey, que é o compositor principal, que é o band leader de uma banda que nós formamos nos fim dos anos 80, mas principalmente no início dos anos 90, chamada Sex Beatles. E esse cara, o Alvin, o grupo de amizades, né, a galerinha que ele andava era essa, que era a galera dos anos 80. Ele fez parte de uma banda que chamava Rapazes de Vida Fácil, que era contemporâneo do Picassos Falsos e essas coisas todas. Então, naturalmente, foi a turma que eu me inseri. Turma essa que era Dado Villa-Lobos, Marina Lima, Fernando Abreu, Renato Russo, Léo Jaime, Leone. Esses grupos se reuniam muito na época. Tinha os famosos cachorro-quente, os cachorro-quente na casa da Fê, da Fernanda, mulher do Dado, enfim. Eu comecei a cantar e não a compor nessa banda, no Sex Beatles. O Alvin, algumas coisas fazíamos juntos no estúdio, mas nunca eu apareci nesse cenário desta maneira, como compositora. Isso até pode ser papo para depois, o quanto nós, os compositores, somos figuras, né, eminências pardas, que a gente sempre enxerga o que vem na frente, né, mas o compositor é muita eminência parda. E ele é parte fundamental, porque sem a massa não tem bolo. O que aconteceu? A gente tinha um time de futebol na época que chamava Rebola, que era um time de cantoras, essas mulheres todas, Paula Toller, Fernanda Abreu, a Cássia ia jogar algumas vezes com a gente, os meninos todos, todo mundo ia assistir, Carlos Laufer, o Fausto Fawcett, era uma efervescência, né? Aquela loucura lá. E aí a Paula um dia me perguntou, Paula Toller, Cris, você compõe? Eu falei, não, eu componho assim para mim, mas eu acho que nada a ver. Me mostra uma coisa. E eu mostrei uma música e disse, Paula, essa música está inacabada. Eu não consegui fazer o refrão. O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Onde é que eu já não venho? Quando fica a tua casa... Aí, Paula, quando chega aí, eu só consegui fazer... Corta. 30, 40, sei lá, quantas mil pessoas cantando o meu refrão no Rock in Rio. A Paula disse, Cris, é o refrão, porra! Muito bom. E aí eu disse, caralho, a mulher tem a onda, né? Aí começamos uma parceria ali naquele momento. Essa música, Como é que eu vou embora? Naquela revista que eu acho que ainda tem de hits, ela ficou entre as 10 primeiras durante um ano. Gente, acho que foi a única vez que eu ganhei dinheiro, de fato, com música nesses 30 anos de carreira. E como compositora aí, né? Como compositora, eu estou te falando como compositora, eu acho que é do que a gente está falando, né? De clássicos, de hits, se a gente pode chamar assim. E eu não tenho tantos hits. Eu participo da cena, mas hit mesmo, Como é que eu vou embora, e uma música chamada Menos Carnaval, que é minha e do Alvin, que eu também recebo bem por ela, muito executada até hoje, que a Belo Veloso gravou. Aí eu tenho músicas com Leone, eu tenho uma versão para Daoud, que foi para fora, da música Venus. Acho que não dá para dizer que são poucos hits, não, Cris. São vários. Vários. Porque vai beliscando daqui e dali, né? Tem umas músicas com Leone legais, e volta e meia, gente, eu lembro de umas coisas, porque na época do cuidado com pessoas como eu fui assim a queridinha do momento, né? Fui para o Fantástico, não sei o quê. O próprio cuidado com pessoas como eu, umas 3 músicas do
do cuidado com pessoas como eu foram executadas em rádio e foram para novela. Isso é o tal do... Legal. Ô, Cris, você mencionou aí os Sex Beatles, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque no seu disco novo, o Quase Erótica, tem umas canções que ou estavam engavetadas ali desde aquela época, ou canções que até você gravou naquela época e fez uma regravação agora nesse disco novo, né? Sim. E aí eu queria entender qual que foi o seu objetivo em revisitar essas canções para esse momento atual da sua carreira. Ele aconteceu o que aconteceu com quase todo mundo na pandemia. Bom, primeiro que eu tive uma trava enorme de tristeza mesmo, eu não consegui fazer live. Então, sei lá, eu tive vontade de trabalhar em casa. A gente tinha montado um estúdio e foi genuíno. Eu vou fazer 60 anos esse ano e eu comecei a pensar sobre a menopausa, que já estou há muito tempo, e observando as novas formas de libido, de erotismo que acontece na vida da pessoa, por isso o nome Quase Erótica. E fui, no meu tempo, auge desse erotismo, digamos assim, que era o Sex Beatles, aquela efervescência. Eu disse, cara, eu vou lá atrás, porque geralmente o que eu componho é um pouco mais melancólico, mesmo que seja pop, né? As minhas composições são um pouquinho mais melancólicas. E eu tive vontade de alegria, de eros e não thanatos, é uma coisa que eu repito muito em entrevista quando eu falo desse disco. Eros, acho que estava precisando de vida. Fui catar lá atrás, eu tenho uma admiração gigantesca pelo autor, que é o Alvin Ailey, o compositor, tanto que nesse disco a gente tem, a maioria das músicas são do repertório dos Sex Beatles, umas outras duas são do Alvin disco solo, e outras duas inéditas que eram da época e que eu resolvi regravar. Uma única música foi composta para o contexto atual, que é a Logado, que eu fiz com Billy, e ela fala de relacionamento de paquera na internet. Então, o desejo foi esse, Lili, de sentir vida. Acho que a síntese é eros e não thanatos. E eu fui encontrar isso lá atrás. Bacana. Musicalmente, eu queria que ele tivesse uma identidade não só anos 80, porque as melodias são 80, 90, mas eu queria trazer, jogar essas informações todas, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, onde vamos. Isso eu e o Dinho. Eu adoro essa época, né? Então, para mim, assim, esse seu disco, na minha opinião, é um dos que eu mais gosto, assim, para mim é um dos seus melhores. Fico orgulhosa, inclusive, porque acho que dá para você se considerar alagoana já, né? Depois desse tempo todo morando em Maceió. Rapaz, eu morei dos 9 aos 18 e agora já voltei a 16. Eu costumo dizer que eu sou brasileirona, né? Uma ala carioca, sei lá, uma coisa assim. Mas muito alagoana nesse sentido, muito. A gente está aqui em casa, a gente está na Água Chuma. O Dinho, que é meu maestro atualmente, minha pessoa com quem eu mais partilho as coisas, embora convide músicos de fora, eu e o Dinho fizemos basicamente tudo e convidamos o Billy Brandão, que eu sempre convido, que é meu parceiro, guitarrista, para jogar umas guitarras. E isso, velho. Muito bom. Esse que é o disco. Ô, Cris, e essa sua relação com o Dinho, né? O Dinho Zampier, para quem não conhece, né? Tecladista, produtor alagoano de música contemporânea. O Dinho, inclusive, adora beat, né? Adora programação e tal, um cara extremamente criativo. Por que essa união com o Dinho? Por que você quis trazer essa sonoridade assim recente para os seus trabalhos? Bom, eu sempre compus e sempre produzi discos com as texturas de cordas, de violões ou guitarras. Abrindo parênteses novamente, eu sou uma pessoa muito agitada, então, para baixar a minha agitação, ou por gosto mesmo, 90% do que eu ouço durante o dia é música erudita. Interessante. Eu não consigo escutar música pop, rock ou pop demais, não, porque o excesso de informação me deixa tonta. Então, eu faço intervalos. Então, eu ouço música erudita de todos os tempos, inclusive música complexa, contemporânea, gosto, e me ligo muito no arranjo. Por isso, as cordas, os arranjos da música, que a gente pode chamar de música clássica também, em vez de erudita, eles são muito interessantes, como as coisas se cruzam, para criar células rítmicas, inclusive quando não há. Mas, dentro dos conhecimentos em Maceió, de repente eu pensei, cara, eu quero outras texturas, eu quero outros instrumentos como ponto de partida.
O Fernando Coelho, jornalista, que baterista também, me ajudou a formar uma banda chamada Fabulosos, todos alagoanos, que é fabulosa. E aí tinha esse cara, o Dinho. E o Dinho é um monstro, gente. É impressionante o que ele tem de conhecimento técnico e de conhecimento musical. Qualquer pessoa que vai se propor a produzir, ela tem que ouvir muita coisa. Eu acho que, às vezes, a gente, como músico, trabalha tanto que esquece de escutar a música. Escutar a música é uma coisa fundamental. Verdade. Por isso, o Dinho, pela textura do que é um teclado, pelas programações, e depois observando a capacidade extraordinária dele de diálogo, de fazer arranjo. A gente bate muita bola junto. Eu trago zilhões de referências. A gente produz junto. Legal. Ô, Cris, e você mencionou hoje aqui nessa nossa conversa que você vai fazer 60 anos, né? Uhum. E li seu material, seus releases, e eu vejo que é um orgulho seu falar isso, assim, que está produzindo há... Quantos anos de carreira você tem já? Cara, eu comecei a cantar fazendo backing vocal para Zé Ramalho. Nada mal, né? Comecei a cantar profissionalmente. Primeiro dinheiro foi fazendo vocais no estúdio do Roberto Menescal. Aquelas coisas japonesas tudo, aqueles discos tudo do Emílio Santiago que o Roberto produziu, tem vocal meu. Isso foi em 83, então faz as contas aí que a velha não faz. Tem por aí, né? 83 para 2000 dá 17, mais 21, 30 e caralhada, sei lá. Maravilha. E o que eu queria saber, assim, né? Você, nos seus quase 60 anos aí e 30 anos de carreira, enfim, o que é que você ainda pretende alcançar com a sua arte? O que é que você quer passar? Quais são os seus sonhos, seus planos que ainda não foram realizados? Lili, vamos colocar o verbo no ser e estar? Eu não pretendo nada, eu pretendo estar sempre no verbo infinitivo. Fazer, fazer, fazer. É uma incógnita. Tem projetos, claro, eu tenho pelo menos uns 20 discos aqui, disco de intérprete, já tenho composições para um próximo. Eu quero estar no momento presente, produzindo. Claro, o sonho de todo mundo que trabalha com arte é se sustentar com a arte. Mas, feliz e infelizmente, com o advento dessa coisarada de streaming, é muito difícil. Entendo. Eu posso até chutar, Lili, que antigamente, mesmo que tivesse o mainstream e alguns artistas privilegiados sempre, com os jabás e essas coisas todas que a gente sabe, me parece que, ao mesmo tempo que se abriu uma janela muito grande para todo mundo ter música, todo mundo conseguir produzir, a janela de quem consegue viver disso, ela diminuiu um pouco. Eu arrisco dizer. Então, o único sonho é, novamente, música e novela para rodar o taxímetro e entrar um dinheiro legal. Eu gosto de figurinos, eu gosto de luz, eu não trabalho só a coisa da música. Tem uma coisa com conceito que, para mim, é muito grande e isso depende sempre muito de grana, né? Sim. Mas, como carreira, eu só quero poder ter saúde, alegria e inspiração. É o meu desejo. Se você escutou o episódio passado do podcast do Música Pra Ver, chamado Como Nascem as Músicas, você ouviu um papo com China sobre seu mais recente EP, Carnaval da Vingança, que eu adoro. Pois bem, naquela ocasião, eu aproveitei a presença dele aqui no podcast para já perguntar um pouquinho mais também sobre clássicos populares. E você ouve agora o que ele me contou. China, que bom estar com você mais uma vez aqui no podcast. Queria perguntar para você, como eu tô perguntando para os outros convidados também, na sua visão, o que faz um artista ou uma obra ser um clássico? Uau! Cara, eu acho que o que faz um artista e sua obra virar um clássico é a recepção do público. Porque não tem uma fórmula. Uhum. Sabe? Eu tô pensando, juro a você que eu tô aqui com a cabeça girando, pensando numa resposta, mas eu acho que o que elege o que é um clássico é o público. Uhum. É como aquela música bate naquele número de pessoas que escutou, sabe? Porque, sendo muito sincero, é muito difícil você encontrar uma fórmula, sabe? Por exemplo, eu acho Carinhoso um clássico e acho Roots, Bloody Roots também um clássico, sabe? Da Lama ao Caos é outro clássico. Sim.
eu acho que é muito como bate na gente, né? Tem uma frase, eu não sei de qual filósofo mas a arte o belo é o que toca a gente, né? Uhum. Sabe? Então, na verdade, assim, não tem uma figura do belo, né? Mas sim o sentimento, né? Que é impresso quando a gente ouve aquilo ali ou vê aquilo ali. Então, acho que o público é o grande responsável, assim, por algo virar um clássico. Tem uma questão muito interessante nisso que você falou, porque nas novas gerações, se a gente pensa que o clássico nasce, então, pela quantidade de pessoas que abraça aquela obra, hoje em dia a gente está medindo em tempo real o quanto uma obra, um lançamento está sendo abraçado, né? Então aí você tem uma dinâmica muito interessante, diferente de outras épocas, né? Que talvez um clássico, uma definição, não teria resposta errada ou certa aqui, né? Mas assim, talvez a gente pode pensar num clássico como algo que perdura gerações, né? Mas isso se mede através de muito tempo. E hoje a gente pode ver isso em tempo real. Exato. Eu acho que você falou a coisa dos números, aí me levantou também uma outra questão. O quanto desses números hoje são reais e o quanto os números de, por exemplo, Carinhoso, naquela época, são reais, entendeu? Sim. No meio disso, entre essa explosão digital, a gente sabe que também teve o Jabá e tal, não sei o quê. Mas hoje, sendo muito sincero, assim, eu tenho bastante pé atrás assim, com a questão do número em si, o número digital. Porque a gente sabe que é um número facilmente manipulado, né? Verdade. Então, na verdade, quando eu falo do clássico a quantidade de pessoas que ouvem, talvez talvez não, eu estou falando de pessoas reais. Eu não estou falando de números do Spotify ou de alguma plataforma, entendeu? Sim, perfeito. Porque não tem como a gente descobrir, né, cara? Sabe? Para você ter uma ideia, um dos meus aplicativos, eu acho que o Spotify ele não é pago. E toda hora me aparece uma música de um sertanejo, velho. Que é uma galera assim que eu jamais iria atrás, assim. Não, eu respeito e tal, lógico, são colegas de trabalho. Só não é pra você. Tal, mas não é o som que eu mais curto. Mas, tipo, se toda hora essa música tá chegando pra mim, tá girando um play quando eu aperto ali, né? Exatamente. Então, até quanto esses números são reais ou não, sabe? Sim, perfeito. E vem cá, dentro das definições de clássico, ou até dentro de todo um vocabulário que a gente pode criar a partir dos conceitos de clássico, tem também o conceito do cult, né? Que talvez pode não ser necessariamente algo que influenciou tanto gerações, ou algo que ainda é recente, mas é de fato muito querido por um nicho ou um coletivo de menor número, etc, etc. China, você sente, você imagina, você analisa que você vive a experiência do cult com a Shake Tosado hoje? Sim. Até porque não é mais uma banda que tá aí, né? Exato. Você não vai mais no show. Valioso ali do passado, né? Exato. E, tipo, cara, recentemente que ela entrou nos streams, não tinha nem isso, era só o CD e tchau. A galera queria me matar, né? Na internet, achando que era culpa minha que não tava lá. Mas, enfim, tá nos streams agora. Sim, acho que eu coloco o Shake como uma coisa cult. Acho que muito por causa disso que você falou mesmo, de ser um item que não tá tão à disposição, sabe? Acho também que pelos timbres, pelo que foi feito naquela época, eu acho que o cult sempre traz um pouquinho disso, né, bicho? A qualidade sonora e até mais maluquices sonoras que foram feitas naquela época. O Mutantes seria cult também, sabe? Os Beatles, de certa forma, apesar de ser, né, a maior banda da face da Terra, de certa forma também, né, pelas inventividades sonoras e tal. Eu acho que o cult acaba se colocando nesse lugar, além de ser uma coisa que não está mais tão acessível, por essas inventividades, e você acaba marcando um tempo, né? Chico Science, Nação Zumbi, por exemplo. E marca um tempo que perdura, né? Sim. Porque não é só marcar um tempo, né? Mas você vê, por exemplo, o Mutantes e Chico Science que eu citei, eles são revisitados de tempos em tempos, né? Sabe, a Tropicália é revisitada de tempos em tempos. Então talvez fosse cult no momento e hoje é clássico, né? Porra! Mais profunda essa conversa, hein? Talvez, ou os dois, né? Não sei. Muito bom. Mas porra, mas é foda. Você vai falar Reginaldo Rossi, é clássico ou é cult?
Pois é, excelente São pergunta. os dois, porra. Excelente resposta. Olha, eu vou contar pra vocês que assim que nós começamos a montar esse episódio, nossa querida Isabela Guiducci logo deu a ideia, porque nós não trazemos um especialista em clássicos para falar também sobre clássicos. E daí surgiu o convite para Ricardo Alexandre, jornalista que eu gosto muito de acompanhar e que talvez você conheça pelo seu podcast Discoteca Básica, que é excelente para qualquer fã de música. Assim como o William Nunes faz, meu amigo Bruno Maroni trocou áudios de WhatsApp com ele sobre o tema desse episódio. E se prepara, que é praticamente uma aula sobre os clássicos. Ricardo, antes de mais nada, é muito bom receber você aqui no podcast do Música Pra Ver. É uma alegria para mim e pra gente, porque você é uma referência para quem ama falar de música, principalmente sobre os clássicos populares. Aqueles discos que marcam a história agitada da música de um jeito tão singular. E eu penso que pra gente começar essa conversa, a gente pode logo de cara pensar sobre uma questão óbvia, mas que é inevitável, que é o que torna um álbum um clássico da história da música pop. É preciso tempo para os clássicos acontecerem ou eles podem ser vistos de imediato? Fala, Bruno, e saudações aos ouvintes do Música Pra Ver também. Uma honra receber esse convite para poder tratar desse assunto com vocês. Cara, respondendo a tua pergunta, eu arriscaria dizer que o que faz um clássico é a capacidade dele transcender o momento em que ele foi criado, né? Porque música pop, ela dialoga muito com o seu momento, com a sua história, com o seu contexto. Ela é feita para responder questões imediatas, né? Via de regra. Mas no momento em que aquilo transcende aquele momento, no momento em que você consegue ouvir aquele álbum, aquela música talvez, ou mesmo assistir aquele filme com o mesmo sabor, ou talvez com outros sabores, mas com sabores tão poderosos e relevantes quanto os da época em que ele foi gerado, ali temos um clássico, né? Um clássico, sem dúvida nenhuma, precisa resistir ao teste do tempo. Entretanto, quando a gente fala de música pop, a gente tem alguns exemplos de discos, de álbuns, né, que por alguns motivos eles fazem jus ao rótulo clichê de clássico imediato, clássico instantâneo. Isso também é verdade, porque quando a gente estava ouvindo o Nevermind, por exemplo, do Nirvana, ninguém nunca teve dúvida de que aquele disco seria um clássico, né? Um pouco depois, o Parklife do Blur, por exemplo, obviamente com uma outra estatura ali, mas sem dúvida nenhuma, ali estava um disco que reunia as características historicamente atribuídas a um clássico, né? E ao mesmo tempo eram discos, esses dois exemplos, ou sei lá, What's the Story, Morning Glory, né? Discos assim, ou Lemonade da Beyoncé, né? Discos foram muito marcantes, mas que reuniam características que você associa com um clássico, né, historicamente falando. Então você olhava para aquilo e falava, cara, isso aí é um clássico recém-lançado. Então eu acho que sim, via de regra, precisa do teste do tempo, do aval do tempo, mas ao mesmo tempo um clássico tem algumas características próprias. Você ressaltou bastante na sua resposta a relação do álbum, da música em questão, clássico, em relação ao tempo em que ele foi produzido, ou a música foi produzida. A gente sabe que os lançamentos da música dialogam com a sociedade e a cultura da época em que eles são feitos, né? Agora, uma obra ser vista ou não como clássica é algo que também muda com o tempo e as mudanças culturais? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida de que, como diz o clichê, cada época tem o seu próprio passado. Eu acho que alguns discos, em perspectiva, vão ganhando importância, né? Eu acho que aquele que normalmente é considerado o melhor álbum de música pop de todos os tempos, né? Pelo menos estatisticamente, ele é o melhor disco de todos os tempos, é o Pet Sounds, né? Dos Beach Boys.
que é um disco que era um disco com um pequeno culto secreto ali em torno dele por 20 anos, talvez mais, né? Ele começou a ganhar esse status de obra-prima nos anos 90, né? Foi quando ele vendeu 1 milhão de exemplares, foi quando as caixas de discos foram relançadas, porque aí tem toda uma questão, né, de essa banda é muito careta. É careta em relação a quê, né? Ao momento dela, né? Ao período em torno dela, mas de repente dali a pouco aquele tipo de música dissociado do clima político, né? O Simonal, por exemplo, é um exemplo importante aqui, né? Que ali naquele momento, anos 60, depois anos 70, talvez ele fosse considerado problemático, né? Mutantes foram considerados um grupo fracassado, né? Por muito tempo, um grupo que não conseguiu, né, promover o tipo de cultura ali que eles queriam promover. Mas, com o passar do tempo, o trabalho deles foi sendo olhado de outra maneira. Mesmo o Velvet Underground, né, que foi durante os anos 80 foram considerados a maior banda, a mais influente banda dos anos 60. Curioso, né? À medida que os anos 90 foram entrando, o disco foi perdendo essa força rompedora. Hoje em dia é um disco que ressurge com mais interesse. É muito curioso, se você for pegar, por exemplo, aquelas listas, né, de melhores de todos os tempos da Rolling Stone, que fez uma nos anos 70, depois uma nos anos 80, né, anos 2000, anos 2010, você vai ver que um mesmo disco sobe e desce, às vezes muito radicalmente, e eu acho que tem a ver com os ouvidos que os ouvem, né? Nesse momento, a última eleição deles deu What's Going On, do Marvin Gaye, como o melhor disco de todos os tempos, né? Ele certamente é um disco que, com os ouvidos, né, do Vidas Negras Importam, né, dos anos 2020, dessa discussão racial e tal, ele tem um outro impacto que talvez ali nos anos 80 não tinha, né? E certamente nos anos 70, quando ele fez o disco, tinha de sobra. Enfim, é isso. Muito bom, muito bom. De fato, essa transição nas listas de melhores álbuns de todos os tempos, que, claro, não são definitivas, são transições que demonstram muito do que está acontecendo não só no mundo da música, mas na cultura de modo geral, né? Agora, falando sobre mudanças, o que a gente percebe atualmente é que os dias de hoje são marcados por um excesso de informação e de conteúdo e muita rapidez nos lançamentos de música, não só de música, mas particularmente de música, né? A cada semana são muitos e muitos álbuns lançados, muitos e muitos singles, novas bandas surgindo, ou seja, excesso de informações e rapidez nos lançamentos. Essas características, elas mudam a maneira como a gente classifica uma obra como clássica? Cara, eu acho que essa maneira com que a gente se relaciona com a música é determinante, porque a gente não ouve um disco, um álbum, da mesma maneira que nós ouvíamos há 30 anos atrás. Primeiro que a música era uma atividade muito mais coletiva, né? Ouvir um álbum era uma coisa mais coletiva. Você ia na casa de alguém para ouvir um disco, você recebia gente na sua casa para ouvir um disco, você discutia a arte da capa, o encarte, né? Você gravava para alguém ou pedia emprestado para alguém para gravar aquele álbum. Então havia muito mais troca em torno de um disco. E quando há troca, há muito mais prospecção, há muito mais impressões em circulação. O disco, o álbum, ele passa a fazer parte da vida das pessoas, da cultura. Ele começa a gerar uma cultura em torno dele. Infelizmente, isso se perdeu. A música é algo que você ouve no seu celular, enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Então, veja, o Deep Purple pode lançar amanhã um disco
10 vezes melhor do que o Machine Head, ou que o Made in Japan, ou do que o Burn. Mas ninguém vai ouvir com o mesmo nível de atenção, de intenção, de prospecção que dedicou ao Machine Head, ao Burn ou ao Made in Japan, né? Isso é muito ingrato, né? Eu estava ouvindo uma famosa rádio de São Paulo dedicada ao pop rock no dia seguinte ao dia em que os Red Hot Chili Peppers lançaram a sua música nova. Eles continuaram tocando By the Way e Californication. Então é um universo muito mais alheio, né? Alienado, que parece desinteressado de deixar marcas à sua volta, né? Existe uma ideia de que o que é de bom já foi feito, já foi entregue. Eu não concordo com isso. Eu acho que há álbuns maravilhosos sendo feitos hoje em dia, todo ano. Tem discos que estão ali brigando com os clássicos. A questão é que, primeiro, a música perde muito do seu charme para quem faz música, então é natural que a gente tenha uma produção mais rarefeita, né, de música. Então a gente não vai ter tantos discos bons quanto tivemos em 1967, isso é algo que a gente precisa se conformar, ou 1991, mas tem muita coisa boa sendo feita sem a repercussão dedicada aos clássicos, sem a repercussão que os clássicos tiveram em sua época. E agora, para encerrar a nossa conversa aqui, queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, o Discoteca Básica. No Discoteca Básica, você convida os ouvintes a não só ouvir os clássicos, mas a entrar na história por trás dos maiores discos de todos os tempos, como você disse. Eu acredito que uma boa parte do seu público não é da época em que muitos dos álbuns foram lançados. Eu, inclusive, não sou da época em que muitos dos álbuns foram lançados. E como tem sido, então, falar dos clássicos para um público acostumado com esse mercado de música marcado pelo excesso e imediatismo? Como tem sido essa sua experiência no Discoteca Básica? Tem sido uma surpresa, sabe? Realmente. Eu recebo um feedback ali dos ouvintes mais jovens, se surpreendendo com a possibilidade de a música ser algo a ser conversado, né? Porque existe, e especialmente no Brasil, né, essa ideia de que o brasileiro gosta de música, mas não gosta de conversar sobre música. E é engraçado porque você ouve uma rádio de música e você percebe que as pessoas são convictas disso. Porque fala-se de tudo, fala-se de eliminados do Big Brother, fala-se de sexo, fala-se de futebol, fala-se de tudo, menos de música, né? Por quê? Porque as pessoas não gostam ou não gostariam de música. Não é verdade, tá? Não é verdade. O que eu tenho experimentado com o Discoteca Básica é que as pessoas gostam de ouvir. O Discoteca Básica é um podcast muito saudável, do ponto de vista de audiência e também de suporte publicitário, e é um podcast, é uma conversa sobre música, né, com 3 pessoas. Eu, que sou a pessoa que conta as histórias por trás dos discos, com a parte da informação, né, o convidado de cada episódio, que conta uma relação pessoal livre ali de tecnicismos ou de historicidade, uma pessoa que fala de quando comprou o disco, de quando ouviu pela primeira vez, e o ouvinte. Somos 3 ali na sala de casa, ouvindo os discos e conversando sobre eles. E eu percebi que muita gente não tinha considerado a possibilidade de conversar sobre música, né? Porque eu me dei conta de que as revistas de música pararam de circular há muito tempo, há 15 anos. A Bis, a revista MTV. A MTV deixou de ser um canal de música antes disso até, para se dedicar ao humor, né, esse tipo de coisa, e agora é só reality show. Então, existe uma geração de quem tem 20 e poucos anos
nunca se viu nessa situação de conversar sobre música, de ter um veículo que conversasse, que extraísse intenção, né? Porque os blogueiros geralmente ficam naquela do gosto, não gosto, é demais, nossa, que legal, né? Que é um desfile de gosto, né? Na verdade, que tem seu valor, tem sua importância, mas não é isso que a gente faz. E então eu vejo com surpresa, porque se sem dúvida nenhuma o número absoluto de pessoas interessadas nesse tipo de comunicação é muito menor do que era em 1989, por exemplo, com a internet a gente consegue chegar em todas essas pessoas, né? Então talvez a gente tenha um número proporcional até mais interessante. E eu acho que o sucesso do programa tem muito a ver com isso. Erasmo Carlos já fazia música há muito tempo quando eu nasci. E ele nunca deixou de ser um dos artistas mais prolíficos da sua geração. E não é exagero dizer que a vida de todo mundo que nasceu e cresceu no Brasil nas últimas, 5 décadas foi impactada por alguma de suas músicas. Pois bem, seu mais recente lançamento, chamado O Futuro Pertence à Jovem Guarda, traz várias canções daquela época, daquela cena que ele despontou, mas que ele nunca tinha gravado. Ele sentou com o Música Pra Ver e participaram da conversa eu, André Felipe, Lili Buarque, Nuno Nunes e William Nunes. Erasmo Carlos, O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Que interessante esse título de disco. Eu fico curioso para ouvir de você, que viveu ali em tempo real a Jovem Guarda e toda a música nas últimas 5 décadas. Quando foi que você percebeu que a Jovem Guarda virou, entre aspas, clássica? Cara, hoje em dia, né? Hoje em dia o tempo veio me ensinando isso, né? Na época, não. Na época, a gente... Porque a Jovem Guarda é engraçado porque era o nome de um programa de televisão, né? Que a imprensa... Mas um programa tão grande, foi tão importante esse programa, que virou o nome do movimento. Foi o codinome, vamos dizer assim, do Iê, né? Mas então virou uma coisa grande. Todo mundo fez, você foi da Jovem Guarda, foi do movimento Iê, né? Então acabou virando. Então é um fenômeno assim. E aí e foi uma coisa maravilhosa, né? Mudou o comportamento dos jovens do país, mudou musicalmente até. Mas a minha homenagem, essa releitura minha da Jovem Guarda, é para homenagear a frase, sabe? O futuro pertence à Jovem Guarda, onde eu vejo algo além do que o simples programa, vamos dizer assim, sabe? Então eu vejo uma proposta, eu vejo uma realidade. O futuro pertence à Jovem Guarda. Quem é a Jovem Guarda? As novas gerações, né, bichos? Os bebezinhos, as pessoinhas que estão nascendo agora, amanhã, daqui a pouco, né, o ano que vem, né? Então aí, e eu acho assim uma sacanagem que a nossa geração não está cuidando, sabe, deles, não está dando prioridade a certas coisas básicas que eles precisam para poder fazer o futuro, para evoluir o futuro deles, que vai beneficiar todo mundo. A gente não está dando as prioridades que a educação é saúde, sabe? Então não está cuidando com carinho, sabe, deles. E eu acho uma obrigação. Ninguém está satisfeito com o mundo do jeito que está, sabe? O ódio predominando tudo, as injustiças sociais, coisas que inimagináveis acontecem e tudo. Então isso pelo menos para mim, me deixa muito triste. Eu não posso dizer hoje em dia, embora eu seja um cara muito de bem comigo mesmo, eu não posso dizer que eu sou feliz totalmente por causa das injustiças que eu vejo por aí a toda hora, coisas que me chocam, coisas que irritam e tudo mais. Então eu fico pensando, se o Criador nos deu inteligência, foi porque ele não deu asas para a gente, sabe? Foi uma troca que ele fez com a gente. E a gente não aprendeu a voar aqui no chão ainda, sabe, bicho? Então, eu acho que está tudo errado e a gente não está cuidando da Jovem Guarda como a gente deveria cuidar.
Maravilha. Erasmo, você está lançando agora, né, esse álbum Futuro Pertence à Jovem Guarda, e aí são 8 Isso músicas aí. que foram escritas naquela época, né? Foram escritas nos anos 60, ali na metade dos anos 60. Eu quero perguntar, cara, você é um cara que tem aí mais de 500 composições, já tem muita coisa. Eu quero saber qual que é o critério que você usa para olhar dentro desse baú e escolher essas 8 músicas para fazer essa homenagem aí à Jovem Guarda. O Marcos Preto, produtor, né, e o meu filho, Léo Esteves, que coordena meus trabalhos todos, e o Pupilo, né, que é o meu produtor musical, a gente se reuniu e fizemos a seleção dos maiores sucessos da Jovem Guarda, né? E aí fomos escolhendo, né? Então, músicas assim que eu amo, que eu gosto sempre de ouvir na voz dos outros. Já fiz vários shows com todo mundo, né? Então, eu sempre ouvi, por exemplo, Mais Um na Multidão, Alguém na Multidão. Eu sempre ouvi os Golden Boys cantando, né? Eu nunca prestei atenção na letra, cara. Então, agora, eu gravando, é o que eu senti atenção na letra, de que beleza de letra, que proposta, eu fiquei arrepiado, com lágrimas nos olhos, quando eu gravei, sabe, bicho? Porque é uma proposta muito triste, muito bonita, né? Tijolinho é uma música simples, ingênua, considerada brega, maravilhosa, bicho, que é uma proposta de amor inocente, igual aquela proposta, igual os anos 60, sabe? Que era uma coisa bem inocente, bem ingênua, sabe? Então, aí eu me senti muito bem gravando essas coisas, o bom, que todo mundo pensava que muita gente me encontrava no aeroporto, tudo assim, eu me lembro de você na Jovem Guarda cantando, é o bom, é o bom, é o bom. Eu fico calado para não discutir com a pessoa, eu nunca cantei o bom, sabe? É o Eduardo Araújo que cantava, mas as pessoas acham que sou eu no imaginário delas. Então, finalmente, eu gravei o bom. Agora podem dizer que viram cantando bom, que eu vou dizer, opa, legal, gostei. E outras músicas também. O critério foi esse, Ritmo da Chuva, que é um clássico na voz do Demétrios, sabe? Então, coisas assim, músicas que eu tenho um carinho muito grande, que a gente fez a seleção e gravou. Foram só 8, mas poderiam ser mais até. Joia. Erasmo, aproveitando que você tocou no assunto aí da produção do disco, falou sobre o Pupilo, seu filho, Marcos Preto, eu queria entender um pouquinho, eu vi que são releituras, mas que são releituras modernas, né? Acho que era essa a sua intenção ao juntar esse pessoal na equipe. Como é que foi a escolha de Pupilo, de Marcos Preto, e como é que foi trabalhar com eles, para você? Foi. A gente já não é o primeiro disco que a gente faz. O outro, Amor é Isso, já foi o disco que essa equipe, vamos dizer, fez, né? Então, aí a gente se deu muito bem, né? A forma de trabalhar, as coisas todas. E aí a gente partiu, a ideia era essa, realmente, fazer uma releitura da Jovem Guarda, mas não aquela releitura, por exemplo, com o órgão do Lafayette, sabe? Não, que o órgão do Lafayette é maravilhoso, lindo, maravilhoso, revolucionou na época o som, né, que rolava e tudo mais, mas a gente queria dar uma roupagem nova, sabe? Uma coisa da agora, uma coisa contemporânea e tudo mais. Então, demos, e aí ficou bem, convidamos o Pedro Bem para tocar com a gente, sabe? A minha banda, né? Minha banda convidou e tudo mais. Então, saiu um som muito legal que satisfez todo mundo. Aí a gente aproveitou até e reformulou todo o meu show, sabe? Que também tem outras músicas da Jovem Guarda que eu canto no meu show. Reformulamos tudo, então ficou um som todo geral da Jovem Guarda repaginado, com coisas contemporâneas, com sonoridades contemporâneas. Perfeito. Erasmo, outra coisa também que me chama a atenção, assim como ele falou, é tudo muito contemporâneo quando a gente ouve esse disco, né? Tudo é bastante arrojado e bastante ligado ao hoje. Como que é para você pensar que essas músicas também estão sendo apresentadas a uma nova geração, né? Você faz essas escolhas, às vezes, no estúdio, pensando que, de fato, uma molecada super novinha pode ter agora acesso a essas músicas pela primeira vez, ou elas estão vindo também como um presente para quem já conhecia essas composições? Cara, eu acho as duas coisas, assim, sabe? O caminho, mais ou menos, eu procuro caminhar as duas coisas juntas, né? Que eu preciso das duas coisas. Agora, eu me preocupo muito com o negócio dessa primeira opção que você deu, pelo seguinte, eu gosto muito de fazer uma coisa agora, eu estou sempre atuando, eu sou muito ligado, sabe? Sou muito antenado nas coisas, então eu procuro estar sempre em contato com o novo, né?
para aprender com o novo, sabe? E tudo mais, e mostrar o que eu aprendi com o novo, sabe? Então, a minha proposta é o quê? Claro que é conseguir novos ouvintes, né? Então, eu acho que eu fazendo uma coisa agora, e, vamos dizer, um jovem se interessando, achando legal, ele gosta, então ele vai se interessar por mim, vai querer ouvir o que eu fiz antes, sabe? Então, ele vai consumir o antigo como se fosse novo para ele, sabe? E se ele gostar, pô, ganhei mais um fã, né, cara? Então, a minha proposta é essa, sempre estar fazendo coisas, chamando a atenção, olha aqui, eu estou aqui e vejam o que eu fiz. Aí tem dado certo aí, tá indo bem. Eu queria aproveitar isso que você falou e eu queria tentar inverter um pouco assim a posição, né? Que você está falando desses novos fãs, ouvintes que você pode trazer, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás e pensar você como ouvinte, como fã, quando estava descobrindo a música e se descobrindo na música também, né? Quais eram os clássicos para você, esses clássicos populares que a gente está falando? Eu sempre fui muito ligado em vocais, né, cara? O Brasil não tem muita tradição de vocais, né? Eu fico impressionado nos Estados Unidos, em cada esquina tem 3, 4 pessoas fazendo vocal no metrô. O Brasil não tem muito essa tradição, sabe? Os grupos vocais que existiam na década de 50 e 60 foram se acabando, sabe? Hoje em dia você procura um grupo vocal, não tem um grupo vocal, seu MPB4, a Quarteto em Si, eu nem sei se ainda está nativa e tudo mais. Então, Roupa Nova, que é vocal, instrumental, aquela coisa assim. Então, você não tem uma referência, não teve um segmento isso, sabe? E eu não, cara. Às vezes eu fico desconfiado que eu não era para ser Erasmo Carlos, eu era para ser uma banda. Sabe, eu gosto mesmo de banda, sabe? Eu tenho esse sentimento de banda. Então, eu comecei com um grupo vocal, depois eu fiz parte do Renato Seus Blue Caps, um ano e meio, mais ou menos, e depois saí para a carreira solo. Então, eu deveria ter montado uma banda e ser essa banda, sabe? Porque eu gosto da criação coletiva, eu adoro vocal, sabe? Então, eu sou um dos poucos artistas que gravam com vocal, sabe? Você vê os grandes artistas assim, brasileiros, geralmente eles não gravam com vocal. Roberto Carlos não grava com vocal. Elis Regina não gravava com vocal. Sabe? Eles não dão oportunidade para o vocal, não, cara. É eles, eles e eles. Sabe? E eu não, eu gosto da coisa coletiva, eu adoro uma vocalização, vários vocais fazendo confusões harmônicas, sabe? Dentro de uma mesma praia. Então, eu sou assim, eu era para ser uma banda. E a referência estrangeira que veio com também Del Vikings, de Diamonds, né, de Platters, de Coasters, que eu adoro, não é? Flamingos e tudo mais, e de Four Seasons, sabe? Grupos assim que Beach Boys, que é um show de vocalização, né? Linda, maravilhosa. O próprio Beatles também, que tinha isso, essa mesma influência vocal. Os Beatles tinham também, inclusive a deles era Everly Brothers, né, que era uma dupla, que era a referência vocal dos Beatles, então também era para mim, sabe, por aí afora. Erasmo, tem uma questão que eu achei interessante. Eu abri o Spotify, estava ouvindo suas músicas, sua discografia, aí eu baixei a tela e aí tem aquela seção, os fãs também ouvem. E eu fui ver o que os fãs de Erasmo Carlos também ouvem, assim, esperando que eu encontrar o Roberto Carlos, que eu ia encontrar mais gente da Jovem Guarda. E eu encontrei Belchior, Novos Baianos, Tom Zé, Di Mello e Itamar Assunção, nomes bastante variados aí da música brasileira das últimas décadas. E aí eu fiquei curioso de ouvir de você, em primeira pessoa, como é que você vê a tua música se ligando num cenário maior da música brasileira? Bicho, porque eu acho que eu sou um cara versátil, né? Eu ouso coisas, sabe? Meus temas são malucos, tem temas, eu gosto do humor, sabe? Então eu tenho meu segmento, meu trabalho de humor, então você identifica várias músicas minhas com humor, né? Pega na Mentira, sabe? Coisa assim, como é o Haroldo Robô Doméstico, sabe? Então eu tenho umas músicas assim, Pescaria. Então tem umas coisas assim muito humorísticas, né? Uma coisa assim. Aí tem o segmento romântico, sabe? Tem o segmento samba, eu faço sempre. Gravei até um álbum, né? Quem foi que disse que eu não faço samba?
Porque eu tenho um monte de samba, desde o primeiro disco que eu gravei, eu faço samba, eu mostro samba, e nunca ninguém repara, sabe? Nunca ninguém reparou, né? Porque sempre negócio de rock, a pessoa fica cobrando isso tudo. Então ninguém repara os sambas que eu tenho. Eu vim fazer sucesso depois que eu comecei, muito tempo depois eu vim fazer sucesso em samba com Coqueiro Verde, e depois com Cachaça Mecânica, e depois com Milão, e Meu Ego, que eu gravei com Nara Leão. Então, coisas assim, foram os sambas que mais apareceram meus assim. Mas eu tenho uma infinidade que eu gravei no álbum Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba, né? Então, assim, essa miscelânea de sonoridades e de ritmos, né? Então, de repente, me faz ser um cara até obrigatoriamente versátil, né? Por eu ser antigo, eu vivi muitas coisas, né? Porque é diferente se você chegar para um jovem hoje em dia e dizer assim: você conhece o Tchá-Tchá-Tchá? O cara, não, nunca ouvi falar. O que é isso? Então, eu vou te mostrar o Tchá-Tchá-Tchá. O cara ouve e diz: pô, gostei, legal. Ou então, eu não gostei. Agora, é diferente você viver a magia da criação daquilo. Então, eu tive a felicidade, bicho, eu vi o nascer do rock and roll. Não tinha rock and roll, uma época não tinha rock and roll. O mundo sem rock and roll é terrível, cara. Eu vi o nascer da bossa nova. O mundo sem bossa nova antes era terrível, cara. Então, essas coisas todas. Então, o mambo, o tchá-tchá-tchá, o twist, tudo, cara, tudo isso eu vi, sabe, esses ritmos todos, maracatu, essas coisas todas que foram surgindo, sabe? Então, eu vi o nascer, a magia do nascer que vem junto com a dança, sabe? Então, a moda, pô, não sei o quê, já viu como é que se dança o twist, não sei o quê, o rock and roll, pô, o cara joga a mulher por cima dele, parece que é uma luta, não sei o quê. Então, essas coisas, tudo magia, as festinhas que a gente ia e tudo mais, onde as danças estavam se iniciando, sabe? Então, eu vivi essa coisa toda. Então, considero um cara milionário, cara, de influência, sabe? De influência ritmo, de estilos musicais. Eu sou muito rico. Erasmo, você tocou agora um assunto que eu queria te perguntar, porque eu sempre fico curioso quando eu vejo você trabalhando. É impressão nossa ou você está sempre se divertindo muito? Eu procuro, cara, eu procuro. Eu sou um cara que eu sofro rindo, sabe? Então, aí eu tiro proveito das coisas ruins minhas, eu tiro proveito delas de alguma forma, sabe? Eu encaro a diversidade com o máximo, claro que eu encaro seriamente, mas com o máximo possível de humor, de boa fé, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Porque eu acho que os baques, as porradas são mais leves quando você encara a vida de uma certa forma, sabe? Sem amargura, sem ódio, sabe? Sem outras coisas horríveis, inveja, essas coisas todas que formam um pacote, um leque de sacanagens aí imensas, né? Da humanidade, que todo mundo, na minha cabeça, na minha opinião, todo mundo nasce bom, sabe, bicho? O meio é que deturpa a pessoa. E, graças a Deus, bicho, não é todo mundo que é ruim, não. A maioria são pessoas boas, né? São pessoas boas. E, para mim, o meu exemplo de dignidade e amor é o cachorro, bicho. É a coisa mais linda que existe. Concordo. Que maravilha, hein? Trabalhar assim, se divertindo é uma delícia mesmo. Erasmo. Mas seriamente. Claro. Seriamente se divertindo. Boa. Ou se divertindo seriamente. Estamos aprendendo aqui, viu? Eu tento também me divertir trabalhando e seriamente. Eu fiquei curiosa. É bom, né? Não, que você fazendo o que gosta já é um grande prazer, né? Viver, né? Imagina que delícia a gente tendo esse papo aqui com você, trabalhando. Olha que delícia. Que bom. Para mim também. Então, eu fiquei curiosa que o William te perguntou sobre suas referências, o que você escutava, né, na época da Jovem Guarda. E eu queria saber o que é que você ouve hoje, o que é que você tem escutado e se tem alguma coisa da nova geração da música mesmo, coisas que você está atento, que você gosta. Olha, eu não decoro muitos nomes, não. Para eu decorar o nome é difícil. Vai ter Real Estate, é um grupo que eu gosto muito de coisa. A Doja Cat também é uma gracinha. Ela vem no Rock in Rio, inclusive, agora. Então a pandemia me despertou uma coisa maravilhosa, que é fazer playlist, sabe?
Então, aí de repente, eu olhei minha coleção toda de CD, que eu dei um duro danado, anos e anos, para juntar rock and roll, para ficar com a discoteca completa, aí acabou o CD, né? E aí agora não, há 2 anos atrás, no início da pandemia, eu descobri a playlist, né? Então eu juntei tudo, comecei a fazer uma playlist monstruosa, com todas as minhas predileções, desde os anos 60, sabe? Finalzinho dos anos 50, e dos anos 60, e 70, e 80, e agora. Então, eu estou com a playlist de 800 e tantas músicas, né? Chama Erasmo Carlos mesmo. Então, eu estou maravilhado, eu fico ouvindo tudo, o máximo da minha vida de música eu fico ouvindo lá, né? Então, e principalmente agora, eu estou descobrindo muita coisa agora, muita gente boa, cada música sensacional, cara, boa pra caramba, e até brasileira também, cara, até brasileira também. Só que as pessoas não têm lugar para mostrar, sabe? As televisões não mostram, as televisões dão vez a sucessos bem populares, e as rádios também só tocam coisas bem populares. Quer dizer, então fica difícil da moçada mostrar sua arte, né? Mas tem muita gente boa, muito músico competente. Os músicos agora eles vêm prontos. Porra, quando eu comecei, cara, os instrumentos eram tudo de arame, amarrado com arame, tudo feito à mão, sabe? Uma dificuldade danada de você conseguir tudo. A bateria já era tudo, né? Tonéis de óleo, de gasolina, sei lá, cortado de lata, sabe? Com o couro que a gente comprava na loja, e coisas, tinha que esquentar o couro para o couro ficar duro, né? Aí, com o tempo, você tocando, o couro ia amolecendo, aí você esquentava de novo, ele ficava duro de novo. Então, coisas assim. Então, hoje não, os caras vêm com altos instrumentos, já vêm sabendo tudo. Na internet ensina como é que toca guitarra, como é que toca baixo, como é que toca isso, aquilo. Então, os músicos já vêm prontos, vêm com uma dignidade, com uma força criativa muito grande. E não tem lugar para mostrar, bicho. Então, fica sempre nas quebradas, né? Esperando uma oportunidade. Aí, pronto, a realidade é essa. Mas tem muita gente boa fazendo som por aí. E Erasmo, a gente fala dessa questão da oportunidade, você é um artista que dá oportunidades, né? Eu estou lembrando aqui da música que você gravou do Thiago Oliveira, do Maglore, Não Existe Saudades no Cosmos, né? O Thiago é um cara que a gente do Música para Ver acompanha já há um bom tempo, né? Carreira solo. Grande cara. Como que é a sua relação com esses novos compositores dessa geração? A minha é ótima, bicho, é ótima. Eu tô fazendo uma música agora. Meus mais novos parceiros, né? No último disco foi o Emicida, né? Foi Caetano Veloso, que eu não tinha feito nada nunca com ele. E agora eu tô compondo com o rapaz do Terço, um cara que eu gosto muito. Então aí a gente está fazendo música e outros parceiros que surgirem aí, que eu me identifique, eu vou sempre estar fazendo alguma coisa, porque eu aprendo muito com eles, né? Maravilha. Erasmo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando agora voltando um pouco sobre esse disco e sobre ele ser ouvido pelas próximas gerações, assim. Eu queria saber como que você gostaria que fosse lembrado esse disco, e também a Jovem Guarda, como que você gostaria que fosse visto e lembrado pelas gerações que estão vindo aí? Olha, minhas músicas, bicho, o que eu tenho que falar das minhas músicas. O cara, se não gostar de mim, tudo bem, sabe? Quer falar mal de mim, fala, mas, pô, respeito minhas músicas. Vou ficar feliz, morto, vou ficar um morto feliz se a pessoa estiver assoviando minhas músicas, né? Aí, através dos tempos aí. Acho que a glória de todo criador é essa, é ver sua obra sobreviver, né, por os tempos. Com certeza. Erasmo, você falou do Emicida, do Thiago Oliveira, do Tim Bernardes, do Terno, e eu queria perguntar para você, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, quais artistas dessa nova geração você acha que um dia serão vistos como clássicos? Da nova geração serão vistos como clássicos? Eu não sei, o rap é uma coisa, é um discurso muito, muito político, né, bicho? É uma coisa que o rap virou, assim, até como rótulo, virou assim, um porta-voz
dos problemas da humanidade, sabe? Então, uma coisa assim, é uma forma de... É o jornal deles, sabe? O jornal da música é o rap, é onde eles denunciam as coisas erradas e tudo mais. A música teve um grande segmento que virou puro entretenimento, virou carnaval, sabe? Coisa para a pessoa se divertir, para a pessoa não pensar em nada, entende? Eu posso citar o funk carioca, assim, como uma manifestação extremamente popular e descompromissada de nada, não é? Tem a música sertaneja, que representa a realidade não tão fiel a grande parte da brasileira, de regiões brasileiras, não é? Mas tem a música que sempre fica, que serve para você refletir, para você, aquela que te arrepia, que te faz chorar, sabe? Então, essa música que eu digo sempre aí, já virou até chavão, que as pessoas acham até engraçado às vezes. Aí é que a música entra, cara, como uma coisa que junto com o orgasmo, é a coisa que mais se aproxima de Deus, que eu acho assim, sabe? É essa música que eu falo, é aquela que arrepia você, aquela que te faz refletir, que te faz chorar, sabe? Aquela que você viaja nela, que você vira um acorde, sabe, voando pelo universo, né? Que quando você fecha os olhos, que a única coisa que a gente tem livre mesmo é a nossa imaginação, sabe, bicho? Então você viaja, você vai para onde quiser, você tem uma velocidade incrível, você pode ir para lá, para cá, sabe? Então ninguém manda em você, ninguém sabe o que você está fazendo. A imaginação é uma coisa linda, maravilhosa. E aí a música, assim, quando você pode entrar na música, é realmente um orgasmo grande, muito grande. Bom, e fica por aqui então esse baita episódio do podcast do Música Pra Ver. Te convido mais uma vez a dar uma espiadinha na página deste episódio, na aba podcast do musicapavê.com. O Música Pra Ver é uma produção independente e participaram deste episódio William Nunes, Lili Buarque, Guilherme Gurgel, Nuno Nunes, Lau Fogaça e Thaís Ferreira. A trilha sonora, que já é clássica aqui do podcast, é assinada por O Cientista Perdido. Lembra de seguir o Música Pra Ver na plataforma que você escuta podcast e eu vejo você numa próxima. Até mais!